A paz do Senhor, irmãos e amigos também do Evangelho de Cristo, né? Ontem nós falamos um pouco em relação a julgar ou não julgar, né? Aí, como falei a respeito de, né, para saber julgar também, nós temos que saber a diferença do certo e errado e de como chegar nas pessoas em questão que estão fazendo algo errado, né? E quantas vezes nós também aprendemos essa palavra aqui, por isso que muitas vezes a gente não sabe chegar nos nossos irmãos. A gente só julga, né? Às vezes fala para os outros, mas não sabe chegar na pessoa em questão. E nós temos que saber como tratar o pecado, o erro dos nossos irmãos, para poder haver união entre os irmãos, né? Então eu quero deixar aqui mais essa live para vocês, mais uma vez falando sobre isso, que muito a gente se ouviu, né? E de repente você também pode ser uma dessas pessoas que ouviu muitas vezes falar esse verso de uma maneira equivocada nas igrejas. Que muitas das vezes, tanto eu quanto vocês já chegaram em locais, seja nas congregações, seja nas igrejas sedes, seja em cultos caseiros ou em células, como alguns dizem, e às vezes a gente se depara com poucas pessoas, né? E aí sempre os irmãos, né, que estão para dirigir o culto ou que estão para pregar, às vezes até mesmo para não deixar as pessoas que estão ali entristecidas pelo pouco número de pessoas, eles dizem isso, né? Ah, mas está na palavra, onde 2 ou 3, né, estiverem ali reunidos no nome de Jesus, ele estará ali no meio deles. E na verdade, né, indiferente se nós estarmos em 2, 3 mil ou só em um, se nós, né, estivermos clamando a Jesus, ele estará conosco. Então é independente do número de pessoas, seja 1 ou 1 milhão, se nós estivermos voltados para esse Deus, Jesus estará presente. Então essa frase que usam, na verdade, está equivocadamente sendo colocado de um modo, né, equivocado. Então, olha só, essa palavra aqui, na verdade, ela está dentro de palavras e ensinamentos que Jesus disse em relação a como tratar o pecado dos nossos irmãos. Por isso que eu digo para vocês que é sempre bom também ler, né, os subtítulos que tem nas Escrituras. E tem na King James, diz assim: como tratar o pecado de um irmão. Esse é o subtítulo. E aí diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular fale com ele. Conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes a teu irmão. Foi uma das frases também que eu falei ontem na live, né? Ganhastes o teu irmão. Mas primeira coisa que nós devemos fazer, na verdade, quando um irmão nosso erra com nós, a gente está fazendo uma conversa com ele, fazendo um julgamento. Mas um julgamento que nós devemos fazer é segundo a reta justiça. Então, segundo a reta justiça, nos manda ir ter particular com ele. Em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Aí vão os dois e conversem. Se ele te der ouvidos, ganhastes teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, aí sim, aí vai, né, leva contigo mais duas, né, mais uma ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Aí, se você for ter um particular com ele e ele não aceitou, não te deu atenção, né? Aí tu volta, tu pega testemunhas que, né, viram o ocorrido, sabem do acontecido, né? São testemunhas oculares que podem
né, testemunhar a teu favor, aí pega essa uma ou duas e leva junto contigo, para daí conversarem, né? Aí diz para que qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar, né, mais uma vez, ele se recusar a considerá-los, aí a pessoa tem que fazer o quê? Tem que se direcionar, né, até o pastor da igreja e dizer à igreja aquele problema. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Quer dizer, pessoas que ainda não têm o conhecimento da palavra. Porque se ele está agindo assim, não quis dar ouvido, é porque ele não tem conhecimento, com certeza. Porque, né, ou um publicano que na época chamavam, né, dizia, é o publicano porque eles consideravam pecadores, pessoas pecadoras. Então é assim que deve ser tratado esse irmão, ok? Se ele não quiser dar atenção, nem para você, nem para as testemunhas, nem para a igreja, muito menos para a igreja, aí trate ele assim. Não é para tratar mal, porque você trata mal uma pessoa que não entende da palavra, você trata mal uma pessoa que é pecadora, nós não devemos tratar mal, até mesmo porque a gente tem que ganhar eles para o reino de Deus. Mas a palavra diz, né, trate-o como aquele que não tem conhecimento da palavra e como um pecador, né? Mas olha só, seguindo adiante, diz assim: com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Porque se foi dito, foi tentado falar, foi tentado fazer um acerto de todas as formas, né? Em primeiro lugar em particular, depois com as testemunhas, depois com a igreja toda. Mas mesmo assim essa criatura não quis ouvir, então, né? Trate ele como alguém que não tem conhecimento ainda da palavra, como alguém que está no pecado, né? E o que vai acontecer à igreja, certamente, como nós aqui fizemos dessa maneira, a gente acha de dessa maneira, daí o pastor, ele desliga, né, da igreja. Então, por isso que aqui também diz, né, tudo que ligardes na terra, porque se entrarem num acordo e verem que ele é o errado, não pode simplesmente manterem essa pessoa, né, ali no seio da igreja. O que é que mais vem acontecendo, porque agora dizem que não pode fazer assim, né? Por isso que até mesmo essas pessoas continuam no erro e ainda se sentem, né, os bambambam. Eu errei e tô aqui e faço o que eu quiser. É assim que muitas vezes, infelizmente, eles agem. Então, por isso que tem que ser rígido nesses termos, até mesmo para as pessoas que estão de fora verem que não é bem assim, que não pode simplesmente fazer o que bem quer, fazer coisas erradas e continuar ali. Isso até vai dar mau testemunho também, não só para os de dentro, mas também para os de fora. Então, por isso que tem que fazer esse desligamento dessa pessoa, né, da igreja. Então, tudo que as pessoas ligarem ali, que entrarem nesse acerto, que verem que ela é errada, tudo que está ligado ali será ligado no céu. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então essa pessoa, né, ela vai estar agora, a partir daquele momento que foi feito os ajustes certos por conta desse erro que ele não quis reconhecer, o que vai acontecer? Né? Ele vai estar por conta própria, porque aí Deus não tem mais responsabilidade com quem não quer obedecer, né? Com quem não quer se submeter a nada nem ninguém, muito menos reconhecer que errou. Então essa pessoa está desligada. Por isso que muitos, né, muitas das vezes oram e continuam, por mais que tenham sido desligados da igreja, eles se sentem ainda, mas eu não preciso da igreja mesmo, porque e tal, papapá. Por esses fatos, acontecem tantos outros por aí, né? Até mesmo pessoas que saem e montam suas próprias igrejas. Mas eu já abro essa janelinha para dizer, né, que triste uma igreja que começa nesses termos, né, por conta de erros, de desajustes, de pessoas que não quiseram, né, confessar a verdade e acabaram saindo e montando suas próprias. Então tem várias questões aí que a gente poderia falar, mas vão deixar, né, à parte essas questões. Mas tem pessoas que realmente, né, daí acham que, continuo, né, bem com Deus, e não é bem assim.
ok? Deus, ele dá tempo, Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Então, se até agora nada aconteceu, é porque Deus ainda está te dando tempo. Se caso aconteceu com você esses termos aqui, de não querer reconhecer que errou e se for desligado da igreja e achar que agora não precisa mais da igreja, que Deus vai te ouvir mesmo assim, cuidado, é um grande risco que você corre, ok? E seguindo diz assim: uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Só lembrando que essas duas pessoas, né, que se duas entrarem em um acordo, ou pode ser as três que testemunharam contra esse, se essas três entrarem, né, concordarem na terra em qualquer assunto, mas isso não descarta essa possibilidade, ok? Porque na verdade, vamos dizer assim, essas três pessoas têm que estar bem com Deus. Elas também têm que estar bem com Deus, porque daí sim, né, o que elas concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que estás no céu. E eu sempre digo assim, ó, que no caso dessas três pessoas, uma, duas ou três pessoas que concordarem com algo na terra, vamos deixar só duas aqui, como diz na palavra, se dentre vós, né, dois concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Sabe o que vocês têm que concordarem e pedirem? Por essa vida aqui que foi desligada, por essa vida aqui que se entristeceu, ou por ainda haver alguma raiz de mágoa, alguma coisa, né, não confessou a verdade. Então esses dois concordem e orarem por essa pessoa. É isso que eu sempre digo, né? Não simplesmente, não, nós vamos desligar isso aqui, não queremos, né? Aí vocês estão agindo até pior do que ele. Então nós temos que concordar que vamos continuar orando por essa pessoa que é como um pagão, não tem o conhecimento da palavra, ou como é um publicano considerado pecador. Vamos continuar intercedendo, porque onde dois, né, concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. E eu sou testemunha viva que isso acontece mesmo, né? Acontece. Porquanto onde se reunirem, olha só, aí que entra, porquanto onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Porque quando essas pessoas, né, esse aqui foi se acertar com esse, quando houve, amém, como diz a palavra, ganhou um amigo. Mas quando não houve, vai e chama outras, né, duas testemunhas, e olha só, né, aí se mesmo assim não quer, vai, fala para a igreja inteira, fala o pastor, fala para a igreja inteira, se não quer, desligou, né, mas aqui a palavra nos diz, então prestem atenção, gente. Uma vez mais, isso não foi eu que falei, foi Jesus. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porquanto onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O que isso significa? Jesus quis dizer assim, que quando vocês vão entrar num acerto, vocês vão entrar, por mais que, né, aqui esteja a pessoa, aqui esteja as testemunhas, mas a pessoa não quis ouvir, né, é feito todos aqueles critérios. Mas Jesus disse que se reunirem no nome dele, ali ele estaria no nome dele, ali ele estaria no meio deles. Por quê? A verdade ia aparecer, porque a verdade ia ser revelada. Porque por mais que esse aqui tenha errado, né? Esse aqui tem errado. Esse aqui foi ter com ele e levou mais uma testemunha. Duas ou três pessoas reunidas no nome de Jesus. Se esse aqui errou e ele tem o conhecimento da palavra, ele entende da palavra, ele vai admitir que foi ele que errou. Então, por mais que ele tenha admitido que errasse, Jesus ia se alegrar com ele,
porque ele estava falando a verdade, ele estava admitindo a verdade. Então a verdade vai estar no meio deles. É isso que Jesus quis dizer. Vou repetir: porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Ali a verdade vai aparecer, porque se eles estão dizendo que estão no meu nome, é porque eles me conhecem. Então a verdade vai aparecer, e o que estiver errado vai falar. Porque nunca foi, gente, vergonhoso as pessoas admitirem a verdade. Nunca foi. Vergonhoso é a pessoa errar e mentir que não errou. Isso é feio. Por vergonha, às vezes, ou por orgulho, não façam isso. Se errou, admita. Deus dá tempo das pessoas se arrependerem. Deus dá tempo de as pessoas reconhecerem o seu erro. Porque é mais nobre, é muito mais nobre você admitir. Eu, pelo menos, eu já me coloquei em várias situações, porque quando a gente lê as Escrituras Sagradas, não basta apenas ler, nós temos que também se colocar no lugar de cada pessoa e ver a atitude certa que seria a ser tomada, dependendo da situação. Então, eu já me coloquei no lugar da pessoa que erra, porque muitas vezes, infelizmente, eu já errei, mas eu sempre, eu dou graças a Deus que realmente Ele toca nós, porque quando nós temos o Espírito Santo, Ele faz algo dentro da gente se inquietar. Enquanto a gente não fala a verdade, a gente não tem paz. E é assim as pessoas que muitas vezes querem esconder seus erros. Elas não conseguem ter paz. Elas não conseguem nem dormir de noite. Só que muitas vezes o orgulho é mais forte, aquela mentira que está gangrenando sua mente, seu coração, faz com que ela não admita. Mas é tão honroso. E uma vez eu já falei para vocês e falo novamente que uma vez eu perguntei para Deus, eu gosto de falar isso porque se encaixa aqui, eu perguntei para Deus por que Ele não foi direto ao ponto quando Acã errou. Porque ele já sabia que era Acã, era só ter dito: Josué, tira Acã lá que ele errou. Ele pegou coisas lá malditas que eu falei que não era para pegar, ele pegou e está escondendo lá embaixo da tenda dele. Só que Deus não fez assim. E eu sempre me perguntava: mas por que, Senhor? Por quê? Era mais fácil. Diz para Josué, diz que foi Acã. Aí Josué faz o que tem que ser feito. Mas o que foi feito ali? Deus falou que alguém tinha errado, alguém tinha pego que não deveria e mandou, lançar a sorte, foi lançando, um por um, foi na tribo, foi no clã, na família, no grupo, foi indo até que chegou em Acã. E eu digo: mas por que teve que ser assim? Gente, não foi coisas, eu não invento coisas da minha cabeça, ok? Eu ouvi nitidamente quando Deus me falou. É porque eu dou tempo. É o tempo que eu dei para que Acã levantasse a mão e dissesse: eu errei. Porque aí também eu me coloquei no lugar da Acã e pensei: realmente, Senhor, se eu visse, se eu errei, se eu tivesse feito como Acã, pego o que não era para pegar, escondido embaixo, do soalho da minha casa. E aí vem o camarada, vem Josué ali, que é líder das tribos, líder todo nosso, do povo ali. Aí o camarada vem e vai fazendo lançando uma sorte de família por família. E eu via que estava se direcionando para minha família, para a família Andrade Balsi. Eu ia dizer: não, só um pouquinho, José. Não precisa mais. Fui eu que errei. Fui eu que peguei. Mas Acã não fez isso. Então, Deus sempre dá tempo de a pessoa admitir. Porque se a pessoa realmente está em nome de Jesus, como a palavra que diz, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, tá no meu nome? Então fala a verdade. Fala, confessa a verdade. Não é feio dizer. Porque eu creio, irmãos, eu não quero aqui, escrever outras escrituras, não, jamais. Mas eu penso que a história seria diferente se Acã tivesse feito isso. Se Acã tivesse dito: não, Senhor, fui eu,
eu, né, faço o que tiver que ser feito, eu me arrependo, tá aqui, ia lá, buscava, não precisava nem mandar ninguém lá pegar, eu ia lá, pegava, botava ali e me rasgava inteira diante do Senhor. Senhor, eu errei com o Senhor, me perdoa. O Senhor falou que não era para pegar, mas eu peguei. Eu tenho certeza, gente, que a história, o rumo da história seria diferente. Porque Deus é o único que pode revogar decretos. É o único que pode reverter sentenças. Então eu creio que o final dessa história teria sido diferente. Assim como no meio de nós, muitos finais poderiam ter sido diferentes se as pessoas admitissem seus erros. Se as pessoas, né, confessassem os seus erros. Porque a palavra diz, né, confesse os seus pecados uns para os outros. Né? E aí orar uns pelos outros e as pessoas serão curadas. E a cura que nos fala a palavra não é só a cura física, não. É a cura desses enganos, a cura dessas mentiras, a cura desses enganos, desses erros. Porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então nós somos curados de todos esses males. Então quando há confissão dos pecados, eu sei que, vamos abrir, né, um parênteses aqui para dizer que tem pecados que as pessoas cometem que não precisam pegar um alto-falante e sair gritando, gente, não é isso, ok? Tem pecados que basta você se ajoelhar e admitir para Deus, ok? Tem pecados que principalmente se envolve outras pessoas e pode destruir vidas de outras pessoas, confesse para Deus. Se quiser também confessar ao pastor da tua igreja, amém? Pode ter certeza que o pastor vai te ouvir, não vai sair falando para os quatro cantos, pelo menos assim eu creio. Então, tá? Então basta nós confessarmos diante do Senhor, é só isso que Ele quer, é confessar os nossos pecados e não fazer mais, tá? Então aqui quando diz, mais uma vez eu repito, porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome para conversarem, para se ajustarem, seja se eles se reunirem numa casa, né, onde marcarem esse encontro para conversarem, ou se eles se reunirem na igreja, onde for, porque dizem, porquanto onde se reunirem, seja na casa, seja na igreja, se vocês forem conversar para se acertar, porque isso está falando de como tratar o pecado de um irmão, como tratar o erro de um irmão, é assim que funciona. Se vocês realmente estão ali para fazerem a vontade de Deus, em nome de Deus, confessar quem errou, confessar, Jesus vai estar ali. Ah, mas fui eu que errei, Deus não vai estar comigo. Vai estar, se tu falar a verdade, Ele vai estar. Ele vai te perdoar pelo teu erro, porque você está confessando, você está arrependido, você está admitindo. Então, ali a verdade vai aparecer. Ali, né, se revelará quem realmente está mentindo ou não. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque quem confessa a verdade está no caminho certo e tem vida. Então, gente, não usem mais esse verso equivocadamente, ok? Dizer que, né, só porque tá poucas pessoas na igreja ou poucas pessoas no culto caseiro, dizer, mas onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor vai estar aí, todo mundo, amém, aleluia. Gente, eu tô aqui sozinha. Muitas das vezes eu estou aqui sozinha, mas isso não significa, porque não tem 2 ou 3 comigo, que Jesus não vai estar comigo. Ele está. Várias vezes também, não só eu, mas vocês também, quantas vezes já se reuniram na sua casa, né? Você, Deus, Espírito Santo, Jesus, sem mais ninguém, somente, né, você e eles, a presença de Deus. Você acha então que não houve isso aí? Foi coisa da tua mente? Óbvio que não. Então não precisa ter 2 ou 3 para Jesus se fazer presente. Ele se faz presente aonde tiver uma alma, independente, até mesmo se eu estou na minha sala, se eu estou no meu quarto, se eu estou na rua, se eu estou na igreja, aonde eu estiver, se tiver só eu, Ele vai estar comigo. Porque vai depender da forma que eu me achegar para Ele. Se eu estou, né, voltada para Ele, com o meu coração quebrantado e contrito, Deus vai estar ali comigo. Então não use mais esse verso assim, gente. Já é, eu acho que 3ª, 4ª, 5ª vez, não sei, que eu faço live em relação a isso. Porque às vezes as pessoas, né, por não aprenderem essas coisas,
que às vezes colocam esse verso num lugar errado e deixam de fazer as coisas certas, né? Que é como tratar o pecado de um irmão, tá? Então saibam tratar o pecado de um irmão. Até mesmo porque aqui agora tem um outro subtítulo que diz assim, olha só. Quantas vezes se deve perdoar? Esse é o subtítulo, porque fala como tratar o pecado do irmão, agora é quantas vezes se deve perdoar. E por que que tem esse subtítulo? Porque Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou. Quando Pedro ouviu Jesus fazendo esses ensinamentos, Pedro teve uma curiosidade, e aí o que que ele fez? Chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Isso aqui não é para vocês fazerem que nem eu fiz uma vez, né? E por curiosidade somar na calculadora, não tem nada a ver com isso, tá? Porque 7 foi usado esse termo porque é um número da perfeição, não tem limites para perdoar, ok? Você pode perdoar, liberar perdão, porque isso não só vai fazer bem para a pessoa em si, né? Para outra pessoa que de repente veio te pedir perdão, mas principalmente para você mesmo, para você mesmo. Teve muitas vezes, já falei isso, falo de novo, que às vezes eram pessoas, ou as outras pessoas que erravam comigo, e eu que ia ter com elas e pedir perdão. E quem é que saía aliviada? Eu! Então o perdão, a liberação de perdão, só faz bem pra gente. Faz bem pra gente, deixa a gente em paz. Então, né, não tem limites. E aqui diz, né, a parábola do servo que não perdoou. Então Jesus contou para eles, né, a parábola, já para incrementar todos esses ensinamentos, ele contou a parábola do servo que não perdoou. E aí ele disse: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, aquele servo, né, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo esbravejando: pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Fez o mesmo que ele tinha feito antes para o outro, né? Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiro dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu servo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um o seu irmão. Por isso que eu volto a repetir que aonde se reunirem 2 ou 3 no nome de Jesus, ali a verdade vai aparecer. Ali eu estarei, disse Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essas pessoas, né,
entrarão num acordo. Agora, caso fizerem que nem esse homem dessa parábola, olha o que acontece. Não quer perdoar, não quer admitir os erros, né? Não quer, às vezes quer que os outros perdoem, né? Quando erra, quer pedir perdão e ser perdoado. Agora os outros não quer perdoar. A oração do Pai Nosso, né, que Ele nos ensinou foi isso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós temos que perdoar, não tem limites para perdoar, perdoa. Porque, né, todos nós estamos sujeitos a erros, inclusive eu e você, não é só as outras pessoas. E seja, né, nós errando com alguém ou a pessoa errando com nós, mas o importante é nós reconhecermos e entrarmos sempre num acordo, conversar, tentar conversar em relação a isso e se perdoar, ok? Então, gente, tenho esse relato aqui, ó, como algo muito importante para nós, porque foi exatamente isso ainda num culto. Eu achei tão lindo, sabe, da forma que Deus revelou, me mostrou essa palavra, que na verdade tá tudo ali, só a gente não via porque não queria, né? Aí num dia de tarde, eu lavando a louça para minha mãe, Deus me trouxe à mente a palavra de Jeremias 33:3. Clama a mim, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E eu achei tão lindo aquilo e eu digo, oh, glória, amém, glória a Deus, e fiquei meditando naquele verso. Depois, né, eu só não me recordo se foi na mesma noite ou no outro dia de noite, nós fomos num culto onde foi falado essa palavra, né? Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, meu nome, ali estarei, né? Exatamente por conta do número de pessoas que estavam na igreja. E Deus me disse, lê a palavra, porque eu não tive tempo de abrir a minha Bíblia. E a irmã já tinha lido o verso. Mas aí eu fechei a Bíblia de novo e eu só ouvi aquela voz que disse, abra e leia. Aí eu abri, procurei e li. Só que eu procurei exatamente esses versos onde tinha sido lido. E Deus me disse, não, lê todo. Aí eu li tudo o capítulo. Eu não queria, gente, porque eu não queria deixar de perder o culto, mas eu tive que ler. Aí quando eu li essa parte e aquilo me falou, né, olha só, e ainda me perguntou, Marta, o que que eu sou? O que que eu sou? Eu disse, o que que o Senhor é? Jesus. Não, o que que eu sou? O que que a palavra diz que eu sou? O Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pois é, eu sou a verdade. Então, onde 2 ou 3 estiveres reunidos em meu nome, ali eu estarei. A verdade vai aparecer. É isso que quer dizer essa palavra. Então, eu me lembrei, né? Clama a mim e anunciar-te-ei, né? Coisas grandes e firmes que não sabes. Que coisa linda, gente. Eu sei que tem muitas pessoas que Deus já havia falado, já havia mostrado, mas, né, eu como recém estou aprendendo a engatinhar, a conhecer a palavra do Senhor, então para mim cada vez que era revelada essas coisas na exatidão, né, na sua verdadeira essência, eu regozijava tanto, sabe, que, meu Deus, eu só pregava sobre isso. Por isso que eu digo para vocês que eu acho que eu já preguei essa palavra 4, 5, 6 vezes, não me lembro quando, porque eu acho tão lindo. Então prestem atenção nessas coisas, nesses ensinamentos do Senhor, porque aqui está falando essa palavra, esse verso que nós usamos equivocadamente, que nós usamos de maneira errada, equivocada, que não é isso, que onde 2 ou 3 estiver reunido, né, na igreja, no culto, para cultuar, Deus vai estar ali. Não, é independente do número. Se tiver só o pastor ali orando, Deus vai estar ali, Jesus vai estar ali. Se tiver só um membro na igreja ali orando, Deus vai estar ali. Não precisa ter 2 ou 3. Esse verso é usado de como, nos ensinamentos do Senhor, de como nós tratar os erros dos nossos irmãos. Então, por isso que muita gente, às vezes, peca, erra e não sabe como se acertar e dá tantas divisões na igreja, ciúmes, rivalidades, dissensões, facções, porque eles não entendem a palavra. Eles não conseguem chegar e conversar a respeito da palavra, né? Dialogar, para se acertar, se há atrito, litígios, divergência entre eles. A palavra nos ensina de como nos achegar. Então só não aprende realmente quem não quer.
quem não está afim de estudar a palavra. Às vezes só fica sentado no banco, né, esperando já mastigadinho, e não é assim que funciona, gente. Eu jamais quero dizer para vocês não irem nas igrejas. Vão, podendo ir, vão, podem estar todos os dias, vão, amém, glória a Deus. Mas não ficam dependendo só dos outros, ok? Porque às vezes, infelizmente, tem pessoas que é dada oportunidades para as pessoas que não têm o menor conhecimento dessa palavra aqui, porque às vezes até leem, mas não compreendem o que estão lendo. E nós precisamos não só ler, mas compreender a essência daquilo que nós estamos lendo, ok? Porque senão, se vocês ficarem esperando tudo mastigadinho, vocês vão ficar lá sentados e muitas vezes vão ouvir besteiras assim, vão ouvir palavras equivocadas em relação à palavra. Aí por isso que vocês não vão saber tratar os erros dos irmãos, não vão saber onde está esse verso empregado, não vão saber nada, ok? Então não dependam só disso. Mais uma vez eu deixo claro que, graças a Deus, ainda tem pessoas que falam o evangelho, pregam o evangelho, mas nem todos. Então por isso que nós também temos que ter a nossa procura nas nossas casas, fazer o estudo, porque daí quando nós sentarmos nos cultos para ouvir, a gente vai ver, não, isso está correto, isso, glória a Deus, amém, veio só acrescentar, agregar ainda mais, a gente sai de lá mais vitaminado ainda. Agora, quando ouve o que não é, a gente já descarta, a gente sabe filtrar, descarta, né? Porque nós não somos obrigados a comer, a ingerir tudo que nos dão, ok? Mas para que não aconteça isso, porque é isso que tem acontecido, infelizmente, no nosso meio, é pessoas que ingerem tudo e qualquer coisa, aí começa a dar tilt na mente, né? Porque chega um diz uma coisa, chega outro diz outra, e a pessoa não sabe filtrar o que pega e o que não, o que serve e o que não, e aí começam a causar tilt aqui dentro, dá pane que nem dá nos computadores, aí já começa a vir o vírus, né? Aí vocês sabem que já prejudica todo o sistema ali dos computadores. É assim a nossa mente, quando nós ingerimos tudo e qualquer coisa. Então, estudem a palavra, ok? Aprendam os versos na sua essência para poderem assim colocar em suas vidas, tá? E ganharem ainda outras almas para o reino de Deus com bons exemplos. Então, né, paro por aqui, até mesmo também porque quero ir num culto agora. Então, um grande abraço a todos, para a irmã Nara, a irmã Rose, né, o irmão Paulo Melo, né, que Deus abençoe vocês também, a irmã Márcia, a minha sobrinha também, Yasmin, a irmã Rose. Um grande abraço para vocês, gente, tá? Me desculpem, às vezes o atrapalho, que esse sol também me atrapalhou um pouco, né? Mas eu creio que vocês todos entenderam mais uma vez em relação a essa palavra, ok? Tá? Que Jesus não quis dizer isso, que vai estar conosco só se nós tiver 2 ou 3 ali, se nós estiver sozinhos ele não vai estar, não é isso. Dependente se tiver 1 ou 1 milhão, se nós estivermos buscando a Deus, ele estará conosco. O que ele estava ensinando a respeito disso é sobre a verdade, os erros, né, dos irmãos, que quando eles se reúnem para conversarem a respeito disso e se acertarem, seja com testemunha ou só eles, a palavra, a verdade vai aparecer, ok? E aquele que está errado vai confessar o seu erro e Deus vai estar ali sobre ele, porque ele está confessando. Assim, né, como Davi foi considerado segundo o coração de Deus, não porque nunca errou, mas porque errou e confessou os seus erros. A verdade estava ali, né? A verdade apareceu, né? Então, entrego essas palavras em nome de Jesus, crendo que vocês entenderam agora e não usarão mais esse verso de forma equivocada. Amém? Entrego essas palavras em nome de Jesus.